Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre o atendimento psicanalítico a crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. Atualmente, torna-se cada vez mais comum a demanda de pacientes que sofreram, ainda jovens, alguma espécie de violência sexual. É uma realidade que não podemos ignorar. A pessoa não passa impune por uma experiência desta ordem, fonte de intenso sofrimento, muitas vezes reduplicada pela insensibilidade daqueles a quem costuma recorrer. Não raramente, a violência física e moral é acrescida à dor do descrédito e até mesmo da inversão do papel vítima-sedutor. Para abordar um assunto tão delicado, em primeiro lugar, é necessário colocá-lo em sua real dimensão. A etiologia e os fatores que determinam o abuso sexual contra a criança e o adolescente envolvem questões culturais. Um exemplo é o incesto e de relacionamento que busca se destacar, por exemplo, a dependência social e afetiva entre os membros da família que dificultam a notificação e perpetuam o silêncio. Questões da sexualidade da criança, do adolescente ou mesmo dos pais dentro da complexa dinâmica familiar também estão presentes na etiologia do abuso sexual. O abuso sexual é uma situação em que a criança ou adolescente é usado para a gratificação sexual de um adulto, ou até mesmo de um adolescente mais velho, baseada em relação de poder que pode incluir desde as carícias, manipulação da genitália, mama ou ânus, exploração sexual, pornografia e exibicionismo e até o ato sexual com ou sem penetração, com ou sem violência. Por vezes, essa prática inclui elementos de sadismo como flagelação, tortura e surras e exploração sexual visando fins econômicos. O abuso constituído pela pornografia e pela prostituição infantil tem efeito perverso devido ao prazer narcísico que provoca na criança. Por outro lado, as gratificações sob a forma de dinheiro ou presentes associam a sexualidade sob sua forma mais degradante ou interesse imediato. A violência física contra crianças e adolescentes abusados sexualmente não é o mais comum, mas o uso de ameaças e ou conquista da confiança e do afeto da criança. No abuso sexual, a sexualidade está a serviço de necessidades não sexuais. O outro é destituído do seu lugar de ser desejante e forçado a ser objeto de um jogo perverso. É inegável que esta violência deixa marcas profundas no psiquismo das vítimas, o que se agrava pela conotação sensacionalista que é dado aos casos. O incesto é a forma de abuso sexual mais difícil de ser reconhecida. Embora existam divergências quanto à noção de incesto dentro da própria psicanálise e a díase biologia e psiquismo seja geralmente polêmica, mas que os laços consanguíneos considerarei a função que o abusador ocupa na vida da vítima. Sendo assim, pode-se pensar em um padrasto, no qual a enteada depositou a sua confiança e delegou o papel de pai. Se dele ela espera o carinho e o que recebe é sexo, essa situação será introjetada como um incesto. Pode-se averiguar que, estatisticamente, a maior parte dos abusos sexuais foi cometida pelos próprios pais das vítimas, seguido de perto por outras pessoas que dispunham de confiança das crianças, como, por exemplo, irmãos. Raramente, um abuso dessa ordem é cometido por um estranho. No incesto, a vítima frequentemente fica exposta à sedução perversa do agressor. Além disso, ocorre a desintegração de toda a família, que invariavelmente já era marcada por uma estrutura bastante frágil. E quando existe o envolvimento de familiares, há pouca probabilidade de que a vítima
ou a pessoa que se torna responsável por ela parta para um ato concreto, como uma denúncia, seja por motivos afetivos, seja por uma sucessão de medos do abusador, de perder os pais, de ser expulso de casa, de que os outros membros da família não acreditem em sua história, ou simplesmente de ser o causador da discórdia familiar. Uma experiência sexual precoce não apenas produz efeitos devastadores no psiquismo infantil, como abala profundamente toda a família da criança, que se vê às voltas com processos, interrogatórios, inquéritos e é obrigada a confrontar-se com uma realidade de qual preferiria não tomar conhecimento. Não é de se estranhar que muitas mães sintam-se culpadas de não terem protegido suficientemente o filho, ou mesmo de ter deixado sob os cuidados de alguém no qual também depositaram confiança. Frequentemente, um homem que elas mesmas escolheram para viver e que chegou a ser seu marido e pai deste filho que se tornou vítima de sua perversão. O trabalho psicanalítico flui com melhores resultados quando as mães ou responsáveis não abusivos iniciam sua própria análise paralelamente à da criança. Um dado interessante é que o abuso em geral ocorre durante a visitação na própria casa do agressor, que é divorciado da mãe da criança. Em geral, a criança fica dividida entre o amor que sente pelo progenitor e o ódio diante da violência física e emocional exercida por este. A situação se complica quando o incesto acontece pelo mantenedor da família, isto é, a filha supre as insuficiências da relação conjugal e o pai não precisa buscar satisfação sexual fora de casa. Tem-se aí uma justificativa para a passividade e mesmo a cumplicidade silenciosa de muitas mães, que se afastam de suas filhas no momento em que essas precisam denunciar o incesto. Neste caso, os profissionais que vierem a lidar com essa criança irão defrontar-se com uma família que nega a violência. Muitas vezes, o segredo só é rompido na puberdade ou mesmo na fase adulta, embora a violência tenha sido perpetuada por muitos anos. É difícil para as crianças saberem em quem confiar, após terem sido abusadas dentro de suas próprias casas por alguém no qual depositaram amor e confiança. O pai, que deveria ocupar o lugar da lei, resguardando a criança do colocar-se como falos materno, além de não assumir sua função, coloca-se justamente no papel contrário. Não há espaço para a lei enquanto interdição do gozo. A criança é colocada unicamente como causa de prazer, objeto de uso de um pai perverso. O pai incestuoso ocupa o lugar da permissividade da violência, da pulsão, da destruição, através de uma ruptura vital, libidinal, decisiva, e podendo ser, na maioria dos casos, irreversível, tanto na dimensão do gozo, quanto na dimensão de castigo, da sanção e da culpa. Como resultado, tem-se uma criança impedida de se desenvolver, tanto sexual quanto social e moralmente. A única forma de conseguir suportar o incesto é fazendo uso de mecanismos de defesa, preferindo ver no ato perverso do adulto, que a submete a seu gozo, uma possível expressão de amor e carinho. Mesmo quando a família tenta efetivamente proteger a criança, seja de um agressor com quem mantém uma relação de afeto ou de uma situação traumática vivenciadas com um estranho, pode se sentir desorientada, sem saber como alcançar o seu intento. É importante que a mãe tranquilize a criança, demonstrando que acredita nela e não a culpa,
que está triste pelo que aconteceu, mas satisfeita por ela ter lhe contado e fará o melhor para protegê-la e dar-lhe suporte. Mas a mãe pode estar muito atormentada para conseguir tomar decisões sensatas. Através da análise, ela se fortalecerá e poderá então dar ao filho o apoio de que ela tanto precisa. Quando o incesto ocorre por parte da mãe, é ainda mais difícil de ser detectado, pois é ela quem naturalmente tem um contato mais íntimo com o corpo da criança, seja dando banho ou vestindo-a. É fácil esconder o abuso sob uma máscara de cuidados maternos erotizantes. Ainda que a violência sexual não se constitui de um incesto, as marcas psíquicas são profundas e a imagem corporal torna-se dilacerada. Porém, essa pessoa certamente terá mais possibilidade de falar sobre o assunto e elaborá-lo, pois o sentimento de culpa subjacente ao abuso derivado da fantasia de que o teria provocado costuma ser bem menor, além de não haver a necessidade de utilizar-se de mecanismos compensatórios como a denegação, frequente em sujeitos que vivem o incesto. O trabalho da análise, em ambos os casos, permitirá uma simbolização e rememoração da violência sofrida e, no caso específico de incesto, o restabelecimento de mecanismos identificatórios transferenciais, permitindo uma nova construção psíquica. Quando a violência sexual ocorre com o adolescente, o descrédito é uma reação comum, pois esses já contam com o corpo sexuado de adulto e evocam menos ingenuidade que as crianças, sobretudo nestes tempos de erotização precoce. O que essas crianças e adolescentes nos pedem, ainda que não o expressem verbalmente, é que acreditemos neles, em seus medos e em suas incertezas e contradições. É possível perceber nos indivíduos que sofreram uma violência sexual uma alteração da imagem corporal, o que é facilmente observável pelos desenhos que produzem em análise. Mãos e pernas ausentes e ênfase exagerada nos órgãos genitais. O corpo é sentido como profanado, há perda de integridade física, sensações novas foram despertadas, mas não integradas. A criança exprime a angústia de que algo se quebrou no interior de seu corpo. Um outro sintoma bastante grave que pode ocorrer é a reprodução do ato libidinoso com outras pessoas. É preciso cuidado, porém, para não confundir uma brincadeira sexual infantil. A criança é ao mesmo tempo vítima e testemunha do abuso sexual. É o depoimento dela que denuncia o abuso e provoca ou não o procedimento de resguardo e eventualmente de punição. É o seu testemunho que deve confirmar ou anular a veracidade do depoimento, a realidade dos fatos e sua qualidade de abuso ou violência. Devido a isso, é comum a chamada síndrome do segredo. Muitas vezes, as crianças são punidas por ousarem falar de determinados conteúdos sexuais. Os adultos brigam e se esquecem de perguntar como puderam ter acesso a tais informações. Um analista que se inibe ao tocar no tema jamais conseguirá que uma criança aborde na análise o abuso sexual, pois ela sentirá essa inibição e compreenderá que este é um assunto proibido, ou seja, acabará por aumentar ainda mais o conflito do pequeno analisado. Cabe ao analista a sensibilidade de perceber as nuances delicadas deste tipo de caso, fazendo com que a pessoa que busca uma ajuda terapêutica perceba que ela é vítima e não culpada, mesmo que julgue por algum motivo provocou a situação, e que ela pode encontrar novos caminhos. As marcas certamente ficarão, mas sua vida não se paralisará por conta do trauma sofrido, se ela puder, durante seu percurso terapêutico, reconstruir sua imagem corporal e traçar suas saídas sublimatórias. Não
é um trabalho fácil, pois exige empenho, dedicação e a disposição para lidar com o lado mais sombrio do ser humano. O psicanalista deve ter consciência de que trabalhar com crianças sexualmente abusadas interfere no seu psiquismo e pode despertar sentimentos bastante conflituosos, que vão desde a compaixão pela vítima e repulsa ao agressor, até uma espécie de turvação que o impeça de enxergar coisas essenciais no decorrer da análise. Portanto, além da supervisão, o psicanalista deve submeter-se ao seu próprio processo analítico pessoal para trabalhar seu material inconsciente recalcado e conhecer-se a fundo, inclusive em suas limitações. O abuso sexual é uma situação bastante complexa à medida que envolve um menor, seus pais, possível quebra de sigilo profissional e mesmo relações com justiça. Mas antes de qualquer coisa, é preciso lembrar que o conceito de ética remete a uma busca pela felicidade e pelo bem-estar do cidadão. Nada a fazer é compactuar com a violência sofrida pelo menor. Toda criança ou adolescente tem direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, que o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia dos valores, ideias e crenças. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.